E aí galera, eu tô aqui hoje pra fazer mais um vídeo de casos de crime pra vocês. Tô muito satisfeita com os vídeos que eu já postei, o retorno de vocês, alguns resultados que a gente consegue com os vídeos, então tô muito feliz, vou continuar com esses vídeos, mas eu queria dar um recado nesse vídeo, porque eu vou contar o caso de uma menina que foi pro mochilão dela e acabou acontecendo uma coisa muito ruim com ela. A história dela não foi boa, mas eu queria deixar muito claro pra vocês que eu não faço esse vídeo pra assustar as pessoas, pra que as pessoas fiquem com mais medo de viajar, usar o vídeo pra falar: é por isso que eu não viajo, é por isso que eu não saio de casa, é por isso que eu faço isso, ou é por isso que eu deixo de fazer tal coisa. Esse não é o intuito dos vídeos que eu tô postando aqui, não é por isso que eu tô trazendo esses casos. O intuito dos vídeos é pra alertar as pessoas que se identificam com essas pessoas de algum jeito, em viagem, ou então vai pra fora pela primeira vez, vai fazer um intercâmbio, sei lá. Então você pega o caso dessa pessoa e você tira algum aprendizado da experiência dela. Eu acho que esse é realmente o propósito da gente assistir esse tipo de vídeo, não só lembrar das pessoas, saber a história delas, mas tirar um aprendizado justamente pra gente tomar cuidado e não ter que passar pela mesma situação. Então, não fiquem com medo por causa dos vídeos, porque é o que eu sempre falo sobre qualquer viagem pra situações boas e situações ruins. Não é porque aconteceu com a pessoa que necessariamente vai acontecer com você. A ideia mesmo é a gente estar preparado pra situações diversas que acontecem na nossa vida, independente de ser em viagem, independente de ser intercâmbio. A vida é isso, né, gente? Então, só queria deixar esse recado para as pessoas que assistem o vídeo não desistirem de um intercâmbio, de uma viagem, de visitar algum lugar por conta da história de outras pessoas. Aqui realmente a ideia é compartilhar experiências e deixar alguns ensinamentos. Bom, dito isso, hoje eu vou contar pra vocês o caso da Maria Trinidad Matos Tenório. A Maria era uma menina mexicana de 25 anos, ela era cantora e compositora. A Maria estudava música e ela tava começando a entrar na indústria mesmo, tinha acabado de lançar 2 músicas de autoria dela e tinha todo um álbum que ela tinha preparado. E a Maria ia começar a fazer alguns shows pela cidade do México, tudo isso estava marcado. Mas antes ela resolveu realizar um sonho que ela tinha, que era fazer um mochilão por alguns países. Então ela saiu da casa dela no dia 25 de julho de 2018, rumo a Costa Rica. Esse era o primeiro país que ela tinha escolhido pra fazer o mochilão. Quando a gente fala em Costa Rica, eu sei que é um sonho de muita gente conhecer esse país. É um país bem vibes, bem roots, muita natureza. A gente sempre lembra das praias, sabe que é um lugar de surf, verão. É bem essa pegada lá da Costa Rica. Lá eles têm uma expressão que chama pura vida, que eles usam pra basicamente tudo. É uma saudação, pode ser usado como obrigada, às vezes eles usam como de nada também, depende. E pra quem é da Costa Rica, a palavra pura vida simboliza a simplicidade, a humildade de você ter uma vida feliz junto à natureza. É realmente um símbolo de paz pra eles e acabou virando meio que a marca da Costa Rica pro mundo todo. Então essa ideia que os turistas têm da Costa Rica e o jeito deles mesmo, como eles veem a vida, é de um lugar tranquilo, da paz, natureza, pura vida mesmo. A Maria tinha acabado de começar a viagem dela, ela tava uns 10 dias lá e ela foi pra cidade de Santa Teresa de Cóbono. Pra chegar nesse lugar, acho que ela tinha feito um passeio de barco e ela conheceu uma inglesa lá. No dia 5 de agosto de 2018, essa inglesa, que era uma turista também, amiga de viagem dela, tava junto com a Maria e as duas estavam caminhando pela praia de madrugada. E era umas 3 da manhã quando 2 caras se aproximaram pra assaltar as duas. Do jeito que eles se aproximaram, com violência, o intuito era assaltar, segundo eles, as meninas reagiram. Cada um foi pra cima de uma menina e a inglesa conseguiu fugir. Do jeito que ela conseguiu fugir, ela pediu ajuda pra pessoas locais, vizinhos que estavam naquela região. E quando a inglesa, junto com os vizinhos, voltam pra perto do lugar que ela foi atacada, eles já encontram o corpo da Maria na areia. Os próprios locais, então, começam uma busca ali na região, justamente pra eles pegarem a pessoa que tinha feito isso. E um dos caras estava ainda perto lá da cena do crime, foi identificado, e os próprios moradores lá da região seguraram ele e chamaram a polícia. O primeiro suspeito, então, ele é preso um pouco depois que encontraram o corpo da Maria. Já o segundo suspeito, ele foi preso algumas horas depois, naquela manhã. No mesmo dia, então, do ataque, o Esquivel Cerdas e o Mendoza Benavides são presos suspeitos de cometer um crime de homicídio qualificado e abuso sexual. Segundo o testemunho da inglesa, realmente os caras foram atacar elas com o intuito de assaltar. Inclusive, eles estavam com o dinheiro das meninas que os moradores conseguiram recuperar, mas que no ataque ele tava sim tentando encostar nas partes íntimas dela, falou que ia levar elas pra água pra afogar elas, pra dar mais medo. Quando ela fugiu, ela viu o outro cara puxando a Maria pra água. Então, tinha grandes indícios no momento que eles foram presos de que foi um ataque sexual, sim. Não foi só pra assaltar, como eles estavam falando. O Esquivel ficou preso, só que o Mendoza, ele foi solto algumas horas depois, porque não tinha provas suficientes de que ele tinha sido, de fato, a pessoa que tinha cometido o crime. 4 dias depois, a polícia investigando, chega num homem de 44 anos, local, chamado Sancho Rodrigues. Ele foi identificado por testemunhas e também ele tinha marcas no corpo de que tinha acabado de brigar. Então, esses sinais de briga também foram uma prova contra ele. A polícia
polícia vai lá e prende ele. Então os dois suspeitos foram presos aí nessa semana que a polícia tava investigando. Quando você olha o lugar que a Maria tava, era uma cidade bem pequenininha, a praia chama Playa El Carmen. Deve ser um vilarejo, assim, essas cidadezinhas de praias, tranquila, que todo mundo se conhece, não é muito grande. Então, provavelmente o que aconteceu é que ela tava se sentindo segura, assim como muitas pessoas falaram no vídeo da Gaia Molinari, que em Jericoacoara eles se sentiram seguros, que é muita vibes e tudo. Provavelmente ela achou que ela tava segura e foi andar com a menina que ela tinha conhecido na viagem 3 da manhã na praia. No mesmo final de semana que isso aconteceu com a Maria, do outro lado da Costa Rica, já do lado do Mar do Caribe, outro crime de violência sexual aconteceu com uma turista, mas ela era espanhola. A Maria Aranzazu Lopes, fisioterapeuta de 31 anos, estava de férias com o marido dela e com casais de amigos. Ela saiu de manhã no dia 4 de agosto de 2018 pra correr ali nas proximidades do hotel. Então ela saiu mais cedo, só que naquele dia eles tinham um passeio e ela não apareceu pro passeio. Como ela não apareceu pra esse passeio de barco, os amigos e o marido ficaram muito preocupados e começaram uma busca pra encontrar a Maria, porque ela tinha sumido, não tinha voltado. Eles falaram que ela não ia se atrasar, perder, ela sabia que tinha um passeio e foram atrás dela. Foi o próprio marido que encontrou ela perto do hotel, sem roupa. O corpo dela tava jogado perto de uma moita lá e nitidamente ela tinha sofrido um ataque sexual. Com base nas investigações, tanto testemunhas quanto o DNA que tinha no corpo dela, a polícia encontrou o suspeito. Ele era da Nicarágua, um imigrante ilegal. O nome dele era Albin Dias Hawkins e ele trabalhava em um dos hotéis perto do hotel que a Maria estava hospedada. O Miguel Ángel, que era o marido dela, nas entrevistas que eu vi dele, ele estava arrasado, realmente muito triste, não acreditava na tragédia que tinha acontecido nas férias que eles estavam planejando há tanto tempo. Ele estava dando várias entrevistas na época e ele ainda estava na Costa Rica porque ele falou que ele não ia para Madrid, não ia voltar para Espanha sem o corpo da esposa, e também disse que ele estava com zero apoio da embaixada e a família, e eles estavam tentando resolver tudo. Bom, gente, no caso da Maria mexicana, os dois suspeitos seguem presos, mas eles ainda não foram julgados. Já no caso da Maria espanhola, eu vi que teve sim atualização no caso. Ele deu uma entrevista no ano passado, em 2019, falando que ele é inocente, que ele estava indo trabalhar e alguém veio por trás com uma arma na cabeça dele e levou ele até o lugar que o corpo da espanhola estava e falaram que era pra ele cuspir no peito dela. Ele disse que ela estava desacordada, mas ainda respirando, e falaram depois pra ele fechar o olho. E ele sentiu que a pessoa tava passando a unha dela no rosto dele, e é por isso que ele justifica o DNA que a polícia encontrou no corpo dela. Ele disse que nunca tinha visto ela, que ele não cometeu crime e que alguém forçou ele a colocar o DNA dele lá. Ele vai ser julgado agora em junho de 2020, mas nos dois casos ainda não teve um julgamento. Todos os suspeitos seguem presos. Se a gente for pensar, são duas Marias, uma latina com 25 anos, tava começando a carreira dela, inclusive, foi fazer um mochilão sozinha pra se descobrir, pra ter uma aventura. A outra era uma espanhola de 31 anos, casada, foi viajar com casais de amigos, já tinha uma vida estabilizada, e o que elas têm em comum? Elas eram mulheres. Mulheres que estavam viajando, não necessariamente sozinhas, né? Só que é isso, gente, a mulher sempre é vista como alvo. Uma confiou demais na paz dessa cidadezinha praiana, a outra simplesmente saiu pra correr de manhã, mas estava sozinha. Nas entrevistas que eu vi sobre o caso, uma menina que chama Helena, ela falou que conheceu a Maria mexicana na viagem, e ela era da Costa Rica, e ela pegou e falou assim: eu só fiquei muito triste e arrependida de não falar pra ela que a Costa Rica se tornou um país muito perigoso pra gente viajar, especialmente se você for mulher. Bom, são dois casos muito tristes e vocês sabem que depois de toda a pesquisa, enfim, eu sempre falo nos meus vídeos a minha visão, o que eu acho, baseado nas minhas experiências. Não necessariamente são coisas que dá pra gente aplicar no caso delas e que são verdade, mas eu vendo de fora e pelas coisas que eu já passei, eu tenho alguns pontos que eu queria levantar nesse vídeo com vocês. Primeiro, com toda certeza do mundo, algumas pessoas vão culpar as duas meninas que estavam andando 3 horas da manhã na praia, num país que elas não conhecem, enfim. E olha, realmente foi um vacilo muito grande das duas ter feito isso, mas a gente não tem como culpar a vítima. Coloca isso na cabeça, pelo amor de Deus, porque até mesmo no outro vídeo que eu falei das mochileiras, tem gente que tem a cara de pau de ir lá e comentar: ai, não é culpa delas mais. Ai, mas foi culpa delas sim. Gente, não é culpa da vítima. E principalmente nesses casos, quando a galera quer colocar todo o peso da culpa na mulher. O que a gente tem que entender é que não tem a ver com a roupa que elas estavam usando, não tem a ver com o horário que elas saíram, justamente
por isso eu trouxe o caso da outra Maria espanhola. Era de manhã no outro dia, ela tinha saído pra correr. Não interessa o horário que você sair, você pode sair 7 horas da manhã, você pode sair 3 da manhã. Claro que vai ter mais chances de acontecer coisas no escuro, num lugar vazio, enfim, vai ter mais chances. Só que o fato de elas serem mulheres automaticamente torna elas alvos. Esses ataques sexuais, eu acho que nesses casos a gente tem que pensar, será que se fossem homens isso teria acontecido? A galera ia estar questionando a vítima, a galera ia estar falando que a culpa é delas? Eu não acho. Ah, mas se fosse homem andando 3 horas da manhã na rua? Acontece, gente, acontece muito. Eu tenho amigos que falam, Eu não tenho medo de andar na rua. porque são homens. Então, é uma questão, sim, da gente tratar do machismo, do feminicídio. E a galera fica... Não, mas esses discursos feministas não vão ajudar em nada. E é isso que te torna machista também. Porque além de culpar a mulher, você não consegue nem enxergar a raiz do problema que tá bem na cara de todo mundo. Quando vocês falam que a culpa é da mulher que tava viajando sozinha, que tava andando sozinha, que tava correndo sozinha, essa não é a questão, esse não é o problema. O problema é outro, gigante. Tem mulheres que estão morrendo dentro de casa, que elas morrem com o marido delas. Então não é questão de dar confiança pros outros, não é questão de você achar que você tá segura. A gente não tá segura nem dentro de casa. É isso que as pessoas têm que entender de uma vez. Essa questão é um problema social. É a galera parar de achar que mulher sozinha é alvo porque quer alguma coisa, que a mulher sozinha viajando, ela tá procurando algum problema, que a gente não tem o direito de fazer o que a gente quer, porque, o mundo é muito ruim, tanto pra mulheres quanto pra homens. Realmente, a violência está aí. Só que essas coisas não acontecem com a gente por falta de cuidado. É isso que, pra mim, é o que me deixa revoltada falando desse assunto. Não é falta de cuidado. Às vezes a gente tem todo o cuidado do mundo e mais um pouco, e essas coisas ainda acontecem e vão continuar acontecendo enquanto o nosso mundo for machista do jeito que é. E é isso, gente. Então parem de ficar justificando as mortes das mulheres. A roupa, a companhia. Precisava de um namorado melhor. Porque se não tivesse feito isso, não tinha morrido. Para, gente, é ridículo. É ridículo fazer isso. Já falei isso em outros vídeos, vou continuar falando. E enquanto tiver discursinho em comentários de gente falando que a culpa não é delas mais, eu vou continuar falando. Porque isso tem que entrar de uma vez na cabeça das pessoas. Como assim as meninas morrem e a pessoa fica... Mas o que ela tava fazendo? Vacilaram mesmo de ter andado 3 horas da manhã na rua. Isso não torna o assassinato a culpa dela. Sempre nesses casos a gente tem que focar no criminoso, no cara que chegou lá e tirou a paz da outra pessoa. E lembrando, eles foram assaltar e já foram direto encostar nas partes íntimas e tentar arrastar e tal. É isso, é ganhar confiança em cima da mulher porque acha que pode fazer tudo. E novamente, não tô falando que se fosse homem não teria acontecido nada. Pode acontecer, só que o problema é isso. Um assalto já vai direto pra um crime sexual. Isso não acontece com homens. Ninguém questiona a roupa que o cara tava usando. Ninguém questiona esse tipo de comportamento. Tá aí a linha tênue entre uma coisa e outra. Mas vocês são mais fracas e por isso que eu não tenho que sair na rua. Não, a gente tem que prender as pessoas que fazem isso, as pessoas têm que entender que mulher não é alvo. É isso que tem que mudar. E não ficar criando barreira na vida da mulher, porque daí sim essa é a solução. Essa não é a solução. Infelizmente é isso que a gente tem que fazer pra continuar sobrevivendo no mundo que a gente tá. Só que isso não é o certo. Agora um ponto muito importante sobre esses crimes. Direto e reto eu vejo pessoas que ficam sabendo do crime, vão lá e soltam aquele comentário. É por isso que eu nunca vou visitar Costa Rica. Olha lá, olha o que aconteceu no Equador com as meninas. Eu não piso no Equador. Nossa, olha tal lugar. Por que foi pra lá? E aí, aqueles mais descarados que é tipo... Tanto lugar pra ir na Europa e vai viajar pela América Central. Tanto lugar pra ir, olha os Estados Unidos aí e vai fazer um mochilão na América do Sul. Sinto informar, gente, que esse tipo de comentário não passa de uma grande ignorância da parte das pessoas. Porque o que acontece? Quando você fala isso pra tal pessoa não viajar pra tal país porque você ficou sabendo de uma história que aconteceu com alguém, isso é uma generalização muito, muito grande. Exemplo, quando a espanhola falou lá, tem vídeo da Bruna contando da espanhola falando, eu jamais iria pra esses lados aí, é muito perigoso e tal. Você tá falando que o Brasil não é um lugar pra turistas. Sempre que acontece alguma tragédia em um país, gente, é uma história chocante pra várias pessoas que estão passando férias naquele país. A pessoa que vem pro Brasil, gente, ela não vai se enfiar num bairro perigoso, ela não vai nas partes perigosas que tem no país, porque realmente é perigoso. Muito mais perigoso que outros países. Mas, por exemplo, quando você vai pra São Paulo, pro Rio de Janeiro, pras praias do Nordeste, você vai ficar na parte turística. E o que isso significa? Não necessariamente você, como turista em outro país, vai acontecer alguma coisa com você. Muito provavelmente, se você não se colocar em situações perigosas, continuar perto da parte turística, se você vai fazer os passeios turísticos, não fica se enfiando em lugar que você não conhece, saindo de madrugada num lugar que você não conhece, muito provavelmente não vai acontecer com você o que aconteceu de tragédia que você ficou sabendo. E aí, quando a gente lembra de outros casos, como o da Diana Kerr, que eu já contei aqui no canal, que foi uma espanhola que tava numa cidadezinha de praia na Espanha, e ela foi sequestrada e aconteceu tudo o que aconteceu com ela. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês desse caso, pra quem não assistiu. Ela não era turista e ela tava num país que as pessoas aqui no Brasil, por exemplo, consideram seguro. Outro caso que a minha irmã me lembrou também, que eu vi que os envolvidos foram condenados, acho que foi em 2017 ou 2016, uma mãe e uma filha inglesas, elas foram fazer uma viagem pra Itália. E olha esse caso, gente, vou contar rapidamente pra vocês. Mas elas estavam jantando e o cara
do bar foi lá e ofereceu um shot pra elas. E aí elas terminaram de jantar, sentaram no bar e o cara ofereceu outra bebida pra elas. A filha passou mal com a bebida e foi pro banheiro vomitar. E ela falou que ela ficou um tempo lá, porque ela realmente tava passando muito mal. Quando ela volta, a mãe dela desapareceu, gente. Simplesmente ela não achava a mãe dela, ninguém sabia o que tinha acontecido. Lembrando que essa viagem delas era na Itália. Ou seja, o cara do bar, que era um italiano, tava oferecendo coisas pra elas. Ela disse que quando ela encontrou com a mãe dela, horas depois, de novo, a mãe dela tava perdida, olhando pro nada, não falava direito o que tinha acontecido. Quando elas chegaram na Inglaterra, a mãe foi lá e contou tudo o que aconteceu. Não só um, era uma gangue, eram 5 caras. Drogaram essa mulher e estupraram ela. Os 5. Tinha DNA no corpo, tinha vídeo deles nos grupos de WhatsApp deles, tinha um monte de coisa. E a polícia foi lá e descobriu que eram 5 italianos e fizeram isso com a mãe da menina, que também tinha sido drogada, mas a sorte dela é que ela passou mal e foi pro quarto. E ela não imaginava que ela tava sendo drogada, ela achou que ela tava passando mal por ela mesmo e que a mãe dela tava ok. E a mãe dela foi alvo desse crime deles. O que a gente tem que entender é que não tem a ver com a roupa que elas estavam usando. Não interessa o horário que você sair. Você pode sair 7 horas da manhã, você pode sair 3 da manhã. O fato de elas serem mulheres automaticamente torna elas alvos. E enquanto tiver discursinho em comentários de gente falando que a culpa não é delas mais, eu vou continuar falando. Porque isso tem que entrar de uma vez na cabeça das pessoas. Quando esse tipo de notícia sai, pode até pensar na sua mente agora. Em algum momento você vai pensar em, eu não vou pra Itália? Parei de ir pra Itália por causa do que aconteceu com essa mulher? Não, as pessoas vão lá e focam no quê? Nos 5 italianos, que são 5 monstros. Agora, quando é um país de América do Sul, quando é um país árabe, quando é um país, qualquer país que não seja Europa e Estados Unidos, aí a galera já vai e fica... também, olha esse país aí, país de terceiro mundo, país de não sei o quê. Crimes acontecem em qualquer país, não tem a ver com nacionalidade. Tem sim alguns países que acontecem mais coisas, só que se você cancelar o turismo de um país, muitas vezes tem a ver com o quê? Preconceito e xenofobia. Então, quando você vê esses casos, você fala, nossa, eu não piso lá porque aconteceu isso, pense se fosse na Europa, se você não vai pisar em Portugal, Espanha, Inglaterra, esses países que o sonho de muitos brasileiros é ir visitar e acha que é glamour, que é primeiro mundo, que é isso e que é aquilo. Se acontecer um crime em Paris, você não vai pra Paris. Não, eu não piso lá porque olha o que aconteceu em Paris. Depende muito do país que é pra galera ir lá e cancelar o turismo de uma vez ou simplesmente focar no criminoso mesmo. Esses 5 italianos monstros. Então repensem sobre isso, de falar que você não pisaria num país, principalmente se for num país que é subdesenvolvido e que não é o sonho de muitas pessoas, né? Pai, o que eu vou fazer na Bolívia? Olha o que aconteceu com tal pessoa. Não, gente, isso aí mostra um grande preconceito. E o pior é que com esse pensamento você tá injustiçando a maioria da população. Eu vi no caso da Maria, muitas e muitas pessoas da Costa Rica indo na página dela nas redes sociais pedindo desculpa pelo que tinha acontecido e falado, eu sei que você veio pra Costa Rica pra ter uma experiência pura vida e sua vida acabou aqui, fiquei muito triste, tô chorando, tô rezando. Você definir um país inteiro por um crime que aconteceu é muito errado. Você tá generalizando. Falo pra vocês aqui no canal que toda generalização é errada. Se acontece alguma coisa com algum gringo aqui no Brasil, por exemplo, o caso da Gaia Molinari, você acha justo os italianos pegarem e falarem, eu não piso mais no Brasil porque todo brasileiro é criminoso, todo brasileiro é assassino, porque o Brasil isso e aquilo. Não é justo. Então vamos parar de fazer isso, porque os crimes de determinados indivíduos não definem um país inteiro. Inclusive, muitas e muitas pessoas que são maioria ficam indignadas com o crime. Foi assim no Equador, foi assim na Costa Rica. Todos os casos que eu estudei, eu vejo a indignação da população mesmo em relação ao crime. Sobre esse caso especificamente da Costa Rica, quando eu fiquei sabendo do caso em 2018, eu tava planejando as minhas próximas férias pra Costa Rica. Era um lugar que eu sempre tive vontade de conhecer, tava na minha lista de desejos do que eu gostaria de fazer no meu segundo ano de au pair, conhecer a Costa Rica. E eu fiquei extremamente chocada e balançada com o caso das 2 Marias. Fiquei assustada e cogitei até não ir. Pesquisei bastante, vi muita gente falando que a Costa Rica era super perigosa, que não era um lugar pra mulher viajar sozinha, e eu fiquei realmente passada, gente. Mesmo assim, respirei, fui ver outras histórias de pessoas que tinham ido e que tinham amado a Costa Rica, e eu falei, vou. Por quê? Porque não necessariamente a experiência ruim de uma pessoa vai acontecer com você. Eu, graças a Deus, tive uma experiência ótima. Qual é a diferença que eu tenho dessas outras pessoas, gente? Uma pessoa que tava fazendo mochilão, que é o estilo de viagem que eu faço. Eu encontrei pessoas boas pelo caminho. Eu fui pra Costa Rica, passei dias muito bonitos lá, amei, recomendo a viagem, inclusive. Eu li uma frase uma vez que dizia muito isso. Você ir pra outro país é chegar lá e ver que tudo que as pessoas falam desse país é mentira. Cada um vai ter a sua própria experiência, a visão de uma pessoa vai ser de acordo com o que ela viveu lá, as pessoas que ela conheceu lá. Então não cancelem um país de acordo com as histórias de tragédia que você sabe sobre ele, porque isso é injusto, porque isso é generalizar, porque isso é uma forma de preconceito e pode ser uma xenofobia gritante também da parte da pessoa que pega e fala que jamais visitaria tal país por causa disso, disso e disso. Eu amo a Costa Rica, por mim eu voltaria, achei que fiquei pouco tempo lá e sei que poderia ter acontecido alguma coisa comigo, assim como a partir do momento que você pisa pra fora da sua
sua casa, pode acontecer alguma coisa com você, e muitas vezes você nem precisa sair da sua casa, porque pode acontecer alguma coisa com você. Ao mesmo tempo que tem casos que chocam, que são ruins, tem muitíssimos casos que superam os casos ruins de vários turistas que passam pelo país no ano. Eu fui pra Costa Rica e eu gostei muito. Por fim, o que eu já falei em outros vídeos e volto a repetir, quando você tá de férias, a gente tem a tendência de baixar a guarda, ficar mais tranquilo, ver outras pessoas fazendo isso. Eu vou fazer também. Muito provavelmente a Maria e a inglesa não estavam andando sozinhas pela praia, só as duas. Devia ter mais gente fazendo isso. Era uma cidade pequena. Até falei pra minha irmã, a Maria, ela era da cidade do México. O México é perigoso também, a Bruna mora lá, ela fala disso no Instagram dela, nos stories dela. Então ela, sendo mexicana, morando na cidade do México, com toda certeza ela sabia os cuidados que ela tinha que tomar como uma pessoa que vive num lugar que é perigoso. E aí quando você se junta em viagens com um europeu, uma pessoa que é mais tranquila, porque o país deles é mais de boa, aí você vê a pessoa fazendo, você vai na onda. Ai, não tem problema. Ai, eu fiz em outro lugar, deu certo. Não façam isso, gente. Não se coloquem em situações de perigo. Obviamente, como eu já falei, a culpa não é delas, mas como eu já disse, a gente que é brasileiro, a gente já sabe. Ela que é do México, provavelmente também sabia, mas na viagem foi lá, abaixou a guarda, ficou tranquila e foi sair de madrugada na rua. É de partir o coração essa história, gente. É muito triste. Mas fiquem atentos em viagens, não vai na onda dos outros, não façam coisas que você não faria no seu país. A gente tem que tomar muito cuidado sempre, principalmente sendo mulher, porque esse tipo de coisa infelizmente acontece e eu sei que não vai mudar tão cedo, mas sim, eu acho importante falar pra gente conscientizar e direcionar de quem é a culpa e qual é o problema real que existe na sociedade. É isso, gente. Eu tenho pensado muito sobre os casos que eu fiz também, e eu acho que mais importante do que a gente lembrar da história dessas meninas e tirar um aprendizado é também, independente da sua religião, rezar por elas, mandar energias positivas com elas em pensamento, qualquer coisa do tipo, porque falei pra vocês que eu tô pesquisando mais sobre espiritualidade, um monte de coisa, então eu queria deixar também essa mensagem pra vocês, quem puder e se sentir confortável, assistirem os casos, lembrarem das pessoas, mandando alguma coisa em forma de oração ou qualquer coisa que seja que você acredite na sua religião, enfim, uma luz mesmo. Como eu disse no começo do vídeo, não usem essas histórias pra ficarem com medo de sair e viajar, mas sim pra ficarem atentos e tomarem mais cuidados. Eu fiz meu mochilão na Europa e eu fiz meu mochilão na América do Sul. Eu tava sozinha, peguei ônibus, saí do Uruguai, cheguei até o Peru e eu tive uma experiência maravilhosa. O intuito do vídeo não é parar ninguém. O intuito do vídeo é realmente a gente se cuidar. Eu tomei todos os cuidados possíveis, tive uma experiência boa, conheci pessoas muito legais. Claramente, como uma mulher vivendo no mundo, eu fiquei com medo sim de algumas situações, mas eu não tava me colocando em risco, tinham pessoas perto, não saía de madrugada pra fazer nada, ficava mais nos hostels mesmo. Então, dá sim pra você ter uma experiência muito legal, mas infelizmente o mundo exige que a gente tenha cuidado o tempo todo. Isso serve pra homens e mulheres, mas como mulher muito mais, né? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar vídeo. Segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, MushShareBR. E agora a gente tem também os membros do canal pra vocês receberem conteúdo exclusivo e apoiarem nosso trabalho aqui na internet. Um beijo, é nóis, tchau.